Olá, suave? O oceanógrafo Tom, sua esposa Julia e seus dois filhos, Cassie e Ben, partiram para uma viagem de iate no Mar do Caribe. Enquanto Tom e Ben estavam ocupados pescando e Cassie estava distraída com seu celular, Julia decidiu nadar. De repente, algo a incomodou. Julia olhou ao redor, mas o mar continuava calmo como sempre. No entanto, ela sentiu uma sensação clara de medo, como se algo grande e perigoso estivesse circulando por perto. Ao mesmo tempo, os instrumentos no iate começaram a agir de forma estranha. Mas Tom, distraído com a pescaria, não prestou atenção. Enquanto isso, Julia se sentia pior e eventualmente começou a se afogar. Ela gritou, mas a família não a ouviu. A água parecia empurrá-la para longe do iate. Quando a situação ficou crítica, Tom finalmente ouviu sua voz. Ele correu para o leme e moveu o iate em direção a Julia. Tom mergulhou na água e, com a ajuda das crianças, puxaram Julia para bordo e a reanimaram. Tom ficou bravo, pois ele sempre pedia que avisassem quando fossem nadar. Julia se desculpou e logo o incidente foi esquecido. Além disso, a família tinha um motivo para comemorar. Hoje era o aniversário de 13 anos de Ben. Tom acendeu as velas do bolo e todos parabenizaram Ben, que recebeu presentes enquanto Cassie tirava uma foto do grupo. Nesse momento, o namorado de Cassie ligou para ela. Ele perguntou sobre o mergulho, mas, de repente, uma forte tempestade começou do outro lado da linha. Cassie ficou preocupada, mas o namorado a tranquilizou, dizendo que estava seguro. Cassie contou aos pais sobre a tempestade em terra firme. A ligação caiu. Mas então, todos sentiram sacudidas e correram para o convés. Eles viram enormes carcaças de baleias emergindo ao redor do iate. Tom explicou que, às vezes, as baleias se desorientam durante tempestades. Mas esses animais estavam empurrando o iate, ameaçando a segurança deles. Tom mergulhou na água e logo voltou a bordo ferido. Ele cortou-se na hélice enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Julia costurou o corte no ombro do marido e ele explicou que os eixos do iate pareciam estar tortos, provavelmente devido ao golpe de uma cauda. Agora era improvável que conseguissem navegar. Mais tarde, Cassie tentou restabelecer a comunicação, mas não havia sinal. O rádio também não captava nenhum sinal. Tom começou a calcular os suprimentos. Havia água suficiente para cerca de 4 dias. Nada mais. No entanto, eles estavam em uma rota de navegação, então alguém deveria encontrá-los. Sons estranhos vinham de fora e quando a família saiu para o convés, viu objetos brilhantes caindo do céu. Eles estavam caindo cada vez mais perto. Tom, correndo o risco, ligou o motor e conseguiu desviar o iate do próximo meteoro, mas o motor foi finalmente danificado. O objeto seguinte caiu tão perto que a família pôde ver que eram satélites artificiais da Terra. Um vento forte começou a soprar e os instrumentos enlouqueceram. A família, aterrorizada, se escondeu dentro do iate, que era sacudido pelas ondas. Eles colocaram coletes salva-vidas e se prepararam para o pior. Então, um estranho som de zumbido foi ouvido, causando sangramento nasal e náuseas. Tom tentou pedir ajuda com o sinalizador, mas foi em vão. A família mal sobreviveu à noite. Pela manhã, ficaram aliviados ao se encontrarem vivos, mas havia um buraco enorme na lateral do iate e não estava claro porque ainda estavam flutuando. A família saiu para fora e ficou paralisada de surpresa. A água havia sumido e o barco estava parado em um afloramento rochoso no meio de um deserto pedregoso, onde antes havia oceano. Algum tempo depois, Tom tenta tranquilizar sua família, dizendo que nem todos poderiam ter perecido. Ele faz algumas medições e percebe que a bússola está errada. O norte não está onde deveria. Isso significa que os polos da Terra se deslocaram? Algo assim já aconteceu no planeta antes, mas faz muito tempo descobre-se que o mar recuou para onde a Terra costumava estar e provavelmente a humanidade pereceu. Cassie não aguenta essa revelação e corre para a cabine pedindo para ficar sozinha. Julia vai conferir os suprimentos restantes, enquanto Ben solta vários balões coloridos no céu, na esperança de que sobreviventes venham em seu auxílio. Enquanto isso, Tom liga o rádio e começa a enviar sinais de socorro. Inesperadamente, ele ouve uma resposta. É de Nuto, o capitão de um pequeno submersível. Eles estavam bem no fundo do mar quando a catástrofe aconteceu e foi por isso que sobreviveram. No entanto, todos os sistemas de comunicação falharam e esperar por ajuda é inútil. De acordo com seus cálculos, o mar voltará em cerca de uma semana. E será brutal? Nuto aconselha que eles encontrem um terreno mais alto e permaneçam lá.
Julia manda os adolescentes arrumarem suas coisas. Tom pergunta diretamente se o capitão pode salvar seus filhos. Nuto explica que o submersível é muito pequeno. Infelizmente, o parceiro de Nuto morreu e ele só pode levar uma pessoa. Após alguma insistência, Tom convence Nuto a levar seus filhos e passa as coordenadas. Tom traça o caminho no mapa náutico e promete chegar ao local em alguns dias. Na manhã seguinte, a família está quase pronta para partir. Tom vai até o convés e de repente vê um homem com um cachorro se aproximando. Ele caminha em sua direção e o cumprimenta. Mas percebe que o homem está ferido. Tom oferece um pouco de água ao viajante, que bebe, e de repente acerta um soco no rosto de Tom. Julia vê a cena e corre para o marido. O viajante enfia uma lança improvisada no peito de Tom. O cachorro impede que Julia se aproxime e ela fica paralisada de medo, percebendo que não há como salvar seu marido. Ela corre para o iate, mas o homem a persegue, ferindo seu braço. Mesmo assim, Julia consegue subir no convés e os adolescentes, ouvindo seus gritos, correm para ajudá-la. Juntos, eles trancam as portas da cabine. Julia, então, esconde Cassie bem em um armário, dá à filha a pistola de sinalização e diz para atirar apenas como último recurso. Enquanto isso, o assassino tenta arrombar as portas e eventualmente consegue. Julia se esconde no banheiro e cuida de seu ferimento. O invasor entra e vai direto para a cozinha, pegando um pouco de comida. Está claro que ele está com muita fome. Segurando uma lata de comida, o homem começa a procurar pelo iate, enquanto Julia se arma com uma faca de cozinha. Ele entra na cabine, mas a mulher pula na água, escondendo-se sob o iate. O assassino olha pelo buraco, mas não a vê. No entanto, o cachorro ataca Julia, forçando-a a matá-lo. O homem ouve o grito do animal, sai e encontra o corpo do cachorro. Enquanto isso, Julia sobe de volta ao iate por uma vigia do lado oposto. Ela cai diretamente nas mãos do assassino. Ele a espanca, joga-a em um sofá e agarra sua garganta, com a intenção de estrangulá-la. Quer-se ver tudo isso e percebe que é hora de agir. Ela sai do armário e atira no homem. O tiro o empurra para o lado, mas o sinalizador incendeia o iate. Julia ordena que os adolescentes fujam, enquanto ela se esgueira para a cozinha. O assassino, ainda ferido, tenta atacar novamente. Julia o chuta para longe, pega as malas prontas e pula na água, onde bem encontra o corpo de seu pai. Cassie corre até o cadáver e chora sobre ele. Julia beija seu marido falecido, mas ao ver o assassino pular do iate em chamas, ela pega os adolescentes e foge. O barco explode atrás deles. A família corre pelo deserto pedregoso e logo se refugia em um cânion rochoso, onde há um riacho. No entanto, a água é salgada e imprópria para beber. Cassie compartilha um pouco de água com seu irmão, mas ele se recusa a beber. O garoto se sente culpado, achando que o assassino veio por causa dos balões. Cassie também menciona isso. Mas Julia manda ela parar e defende o filho, explicando que ele não teve intenção de causar problemas. Ela diz às crianças para se prepararem, pois uma longa jornada os espera. De repente, ela avista o assassino novamente, ainda implacavelmente seguindo-os. Naquela noite, Ben encontra a carcaça de um tubarão-martelo e tenta cortá-la, mas Julia vê o perseguidor se aproximando e ordena que os adolescentes corram. Logo depois, eles se deparam com um campo de barris de lixo tóxico, que já estiveram submersos. Mas Julia insiste que os adolescentes continuem, apesar da ameaça de contaminação, sabendo que o assassino ainda está atrás deles. A família caminha pelo antigo fundo do oceano, passando por pilhas de plástico e outros lixos jogados pelos humanos. Em pouco tempo, Julia percebe que Ben está severamente desidratado e dá a ele as últimas gotas de água. Cassie tem um colapso, convencida de que não há chance de sobrevivência, mas Julia manda todos seguirem em frente. Eventualmente, eles encontram a fuselagem de um avião que caiu no mar há muito tempo e rastejam para dentro para descansar. Julia examina a última foto da família e relembra a história de seu primeiro encontro com Tom, que aconteceu no hospital onde ela trabalhava. Tom havia sido levado para lá com doença de descompressão após um mergulho mal sucedido. Os adolescentes choram ao lembrar do pai e dizem suas últimas despedidas. À noite, Cassie é acordada por um barulho e sai para se sentar perto do avião. Saindo da escuridão, o assassino se aproxima de Cassie, sem saber que a garota estava servindo de isca. Quando ele se prepara para agarrá-la, Julia o embosca, esfaqueando-o com uma faca. Ao amanhecer, a família se prepara para continuar a jornada,
apenas para descobrir que o corpo do assassino foi devorado, um sinal de que algo ainda mais perigoso que humanos espreita no deserto. Eles seguem em frente. Julia consulta o mapa quando Ben, de repente, corre para frente. Sua mãe grita para ele parar, mas o garoto se joga em uma poça salgada e consegue beber alguns goles. Julia o arrasta para longe, mas o menino fica doente. Logo depois, eles encontram algumas cadeiras de plástico e constroem um abrigo improvisado do sol. De repente, Julia ouve sons estranhos e sai para investigar. Percebendo um novo perigo, ela acorda os adolescentes e eles começam a correr. Pouco depois, avistam um grande navio à distância, cercado por contêineres caídos e algumas pessoas vagando. Julia grita por ajuda, mas as pessoas, vendo milhares de caranguejos gigantes se aproximando, correm para um contêiner e trancam as portas, ignorando seus pedidos de ajuda. Os três sobem em um contêiner, mas os caranguejos conseguem ferir Julia na perna. Mesmo assim, Julia, Cassie e Ben assistem do topo, enquanto os caranguejos penetram por uma fenda nas portas, matando todos lá dentro, apesar dos esforços para se defenderem. Julia amarra um lenço em sua perna e desmaia. Na manhã seguinte, ela acorda sozinha, aterrorizada, e chama pelos adolescentes. Mas logo descobre que os caranguejos foram embora e os adolescentes desceram para procurar comida e armas. Julia cauteriza seu ferimento enquanto Ben examina as armas encontradas. Procurando entre os contêineres, eles encontram uma pequena quantidade de comida e água. No bolso de um dos falecidos, Julia encontra um rádio e entra em contato com Nuto. Ele responde explicando que também foi atacado por artrópodes do mar profundo. Com base em suas observações, o mar voltará em breve, e é por isso que as criaturas emergiram. Julia implora para que ele salve seus filhos, mas não sabe para onde ir, pois perdeu o mapa. Nuto dispara um sinalizador e Ben vê a direção, fazendo a família correr em direção a ele. Logo, eles avistam um submarino amarelo à distância, mas chegar até ele é difícil devido ao terreno acidentado do antigo leito do mar. Cassie não gosta do modo como sua mãe fala sobre salvar os adolescentes, mas Julia se recusa a responder e continua empurrando a família para frente. Eles são forçados a atravessar um cânion contaminado com lixo tóxico. Em determinado momento, são pegos em um deslizamento de pedras, e Julia acaba se separando dos adolescentes. Ela ordena que continuem, mas Cassie se recusa. Julia implora para que salve seu irmão. Cassie e Ben conseguem sair do cânion e chegam ao submarino, mas dentro dele não há ninguém. De repente, Nuto, gravemente ferido, surge de trás do barco. Ele admite que não tem chance de sobreviver e ordena que os adolescentes subam a bordo. No entanto, Cassie volta para buscar sua mãe, que está lutando contra os caranguejos que estão surgindo. Com suas balas quase acabando, Cassie sobe a barreira de rochas e estende a mão para sua mãe. Elas conseguem chegar ao submarino justamente quando os caranguejos invadem, matando Nuto. A família sobe a bordo e, nesse momento, uma onda do oceano aparece no horizonte. A água levanta o submarino e o arrasta sobre as rochas. Enquanto Julia observa, tudo o que aconteceu nos últimos dias passa diante de seus olhos. Ela desmaia. Quando acorda, percebe que o submarino está parado. Julia abre a escotilha e a família sai, apenas para encontrar uma cidade em ruínas, levada pela onda. Terminando assim, Survive, filme de ficção científica, terror e ação de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o canal Sem Filmes Sem. Olá, suave. Fui.